Meus queridos alunos e queridas alunas, vamos dar continuidade à monografia, o texto de monografia. Recomendei que vocês fizessem uma introdução prolongada, né? Mas que essa introdução pudesse ser feita de modo a vocês transformarem essa introdução depois em primeiro capítulo. Então, num projeto, no termo de, ao fazer o projeto da monografia, né? Vocês vão fazer o projeto, a introdução, como primeiro item. Eu acho que 5 capítulos é o ideal. Então, antes aqui o sumário, agradecimentos, resumo, antes da introdução. O resumo geralmente é feito em português. O resumo tem que ter no máximo 10 linhas. É padronização de 10 linhas. Em inglês faz um abstract, introdução, capítulo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º capítulo. E no final, notas finais ou conclusão, né? Ou notas conclusivas, ou alguns chamam de notas conclusivas ou conclusão. E depois a bibliografia. Tá certo? Então, o que seria o projeto, basicamente, nesse sentido aqui. Né? Uma introdução, capítulo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º capítulo, notas finais, conclusão, ou notas conclusivas e a bibliografia. Tá certo? Então, a formatação, o trabalho tem que ter pelo menos 50 laudas, 50 páginas. Por isso que vocês têm que começar o trabalho já, aproveitar esse momento, 50 páginas é suficiente para termos um texto. A inspiração sempre vai ser inspiração da nossa língua portuguesa. Né? A língua portuguesa é a base da nossa... Estou aqui com o Camões, né? O Camões sempre foi um inspirador da escritura, é um autor complexo, né? Mas o Camões é um inspirador. E na língua portuguesa, o maior escritor é Fernando Pessoa. Então, a base no Fernando Pessoa, num dos livros iniciais, num dos textos, ele diz lá, todo início é na mensagem, todo início é involuntário. Deus é o agente. O herói se assiste, varia o inconsciente. Estava comentando com o Pedro, né, que é um dos nossos orientandos, e até disse que texto vem de tecido, né? Tecer. Então, ao tecer o texto, você vai depois criando os capítulos, vai fazendo o chuleio de capítulo 1º, capítulo 2º, 3º, 4º, 5º, e notas conclusivas, e faz um arremate. Lembra que a dissertação tem que ter começo, o meio e o final. O começo. A introdução, claro que a introdução será feita no final, porque só no final eu saberei nomear os capítulos. Então, eu forcei que vocês fizessem a introdução no começo, apenas para dar um desenvolvimento para formar o primeiro capítulo. Depois de 5 capítulos são suficientes, eu acho que com isso nós concluímos de uma forma da introdução, a proposta, a pergunta que você faz ao trabalho. Que pergunta que vocês fazem ao trabalho? Às vezes eu estou sem ideia, não consigo pensar, é assim mesmo. Às vezes você fica com constipação mental, né? Não relaxante para liberar o pensamento, não é isso? Quer dizer, então é importante que vocês pensem como é que vai ser o trabalho, qual que é a motivação do trabalho. Introdução, os capítulos, notas conclusivas. A professora Marilena Diniz, ela escrevia de uma forma diferente. Ela colocava inicialmente os textos, os livros, a bibliografia, ela colocava uma coleção de livros que ela ia compilando, colocava lá na mesa os livros, ia colocando os livros. Depois ela ia escrevendo sentada ao lado do texto. Com um caderno, ela escrevia com um caderno de espiral, com caneta Bic. Curioso, não? Ela escrevia à mão, manuscrito. Ela não escrevia no computador. Eu acho que o computador é uma facilidade, então vão fazendo já no computador, se puder. Às vezes tem uma lembrança, é bom ter um caderno de anotações, tem uma lembrança, anote. Às vezes um sonho à noite, está tendo um sonho, coloca no texto. Eu sugeri até, há um livro do Humberto Eco chamado Nos Ombros de Gigantes, mas esses 2 livros são interessantes também para uma fase posterior. A inspiração sempre é estética. Escrever um texto requer sempre uma percepção de mundo mais aberto. Então, folha 4, como eu disse para vocês, meu tema vai ser sobre criminologia. Criminologia
e Escola de Chicago, um exemplo que eu estou dando para vocês, né? Criminologia, Escola de Chicago. Então, qual que é a inspiração? Vou pegar uma folha A4, coloco lá, Escola de Chicago, crime, Alfonso Capone, não é verdade? Eu vou fazendo aí o texto ecologia criminal, desorganização social, biografia, o que vem na cabeça, tá certo? Crime e cidade, e vou depois fazendo o chuleio do texto. É claro que a referência será sempre a bibliografia. De preferência, eu sei que vocês acessam bastante os textos de arquivos, então ao acessar a internet, sempre lembrar de colocar o dia que acessou no trabalho científico. Vai colocar lá o link, puxa o trabalho acessado no dia tal. Nota de rodapé. Todo mundo que é citado tem que estar em nota de rodapé ou inserido no texto, porque eu citei Aristóteles, Platão e o crime. Platão dizia que o crime era motivado por paixões, por ciúmes, a inveja. Cita Platão, obra de Platão, tá certo? Leis, número tal, referência. Citou Fernando Pessoa, todo início é involuntário, Deus é o agente, o herói se assiste, vario inconsciente. Então vai lá em obras do Fernando Pessoa, mensagem, observa lá o texto onde é, cita a referência na página que estava o texto, tá certo? Então sempre este é o objetivo. Vão citar tudo que vocês falaram. Citou Martin Luther King, qual a referência? Sempre ao citar alguém tem que saber a fonte de referência. Evitem o apod, né? Quer dizer, apod é alguém que você não tem mais o texto do autor, então você cita Miguel Reales, apod, algum outro autor. Não, ele citou lá o Lucrécio, por exemplo, não é verdade? Lucrécio, apod Miguel Reales. Miguel Reales citando o Lucrécio, que você não tem mais o texto original. Então busquem sempre a inspiração estética do texto. O texto é de tecer, como disse para vocês, da Penélope. Aí vale a pena ler a Odisseia, a Ilíada de Homero. Lembra que Homero, o poeta sempre é inspirador para o escritor, para o pensador. Sempre por trás de um filósofo de um pensador, de alguém que está escrevendo um texto, sempre atrás de um filósofo tem uma inspiração poética. O filósofo sempre se inspira na poesia para sustentar a política. A política, para os gregos, é a arte principal, é o arete. O arete é a arte por excelência. E o direito é uma área extremamente política, politizada. Então percebam, façam isso. Tá? É projeto. Eu vou falar, não sei o que vou escrever, mas pega um texto, pode mudar depois o texto, vocês com muita frequência mudam depois na caminhada, vocês vão mudar o texto. Às vezes na hora de concluir o trabalho, é como o nascimento de uma criança. Tem cara de João, você, antes de nascer, pensava que o nome ia ser José. E na hora, fala, nossa, a cara não é de José, a cara é de João. Estou aqui dando um exemplo evidente. Às vezes nós mudamos, já aconteceu comigo mudar monografia. Nos últimos meses, o aluno não estava ali, não gostou da monografia, estava preocupado. Agora, não se esqueçam, estarei junto com vocês na defesa. Vocês não estão sozinhos. O texto, ao produzir o texto com sentido, um texto que tenha as referências bibliográficas, lembrem sempre dessa questão. Então já faço o projeto para a semana que vem, na próxima semana de 6 a 11 de abril, 6 a 11 de abril, a nossa terceira semana, já pense num projeto nesse sistema, nessa ideia de sumário, agradecimentos, um resumo abstrato da introdução, né, a proposta do trabalho, depois transformaremos em vários capítulos e notas conclusivas. Lembre-se que eu coloquei lá para vocês o sermão da 60ª, a inspiração sempre será essa. Padre Vieira, né, colocando a proposição de colocar uma problematização, desenvolver e concluir. Lógico, você vai puxar de acordo com o que foi, como um juízo, tem a premissa maior, premissa menor e conclusão. Eu não posso colocar uma premissa diferente e concluir de forma diferente, tá certo? Então vocês estarão juntos, estou com saudade de vocês. Pena que foi pego de surpresa também, poderíamos ter um sistema de conferência, talvez, eu vi o sistema agora, chama GoToMeeting, em que aparecem os canais, os alunos todos,
Então pode se perguntar, ver a pessoa ao vivo. Talvez no futuro isso seja desenvolvido com mais facilidade. Os americanos em Harvard usam muito Zoom, Z-O-O-M. É uma outra maneira. Mas escrevam, tá certo? O Spinoza escreveu o livro de Ética. Spinoza lá, holandês, família portuguesa, Baruch Spinoza, perseguido, era judeu, perseguido em Portugal, a família foi para Amsterdã, ele era relojoeiro lá, escreveu o livro de Ética à noite, à luz de velas. Ele trabalhava o dia inteiro numa relojoaria, chegava à noite com uma luz de vela, escrevia o seu projeto. Hoje nós temos todo esse equipamento com toda facilidade, mas não tem, então temos que buscar inspiração no quê? Converse com os pais, na literatura, vocês têm filmes que podem também ajudar a pensar. Tá certo assim? Então, boa semana para vocês. Escrevam, tá certo? Boa escritura do texto.